Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje sábado, 20 horas e 30 minutos, dia 16 de setembro de 2023. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero agradecer aos novos inscritos, eu quero agradecer a vocês que divulgam, que compartilham os meus vídeos. O meu canal, ele vem numa crescente muito boa. E eu agradeço muito a todos vocês. E se você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ao assistir, dê um like, divulgue e compartilhe. A nossa preocupação é com os nossos irmãos, com os filhos de Deus, que estão ainda presos neste sistema religioso. Eu vivi durante muitos anos dentro desse sistema religioso, fazendo tudo aquilo que, na verdade, eles queriam que eu fizesse. Então, vivi debaixo de preceitos dos homens, vivi na prática de obras, fazendo tudo aquilo que convinha a esse sistema. Mesmo com uma faculdade jurídica, com pós-graduação jurídica, com uma faculdade de línguas, mesmo com meus conhecimentos teológicos, pois fiz faculdade de teologia, fui professor durante anos e anos de teologia, mas eu não tinha o entendimento. Hoje eu vejo como eu era cego. Eu guiava cegos, mas também fui guiado por cegos. Não tinha o entendimento. Não sabia o que era a revelação do Evangelho da graça de Deus. Para mim tudo era evangelho. Não sabia discernir, diferenciar. E cria então em tudo aquilo. Mas quando o conhecimento me veio, quando o véu foi tirado de sobre o meu rosto, e a minha mente deixou de ser cauterizada, os olhos espirituais sendo abertos, e entendendo que como filho eu tinha que ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, como diz Paulo, o apóstolo da graça, em Romanos 8,14. Hoje eu quero alertar os nossos irmãos que lá ainda se encontram, os filhos da livres que lá estão, para viver a liberdade. Não tem coisa melhor. Tudo é o tempo de Deus. Mas se dependesse de mim, eu queria ter tido essa visão há muitos e muitos anos. Mas quis Deus que viesse no tempo oportuno. Hoje eu quero falar sobre o tema que diz assim: a religião evangélica futuraliza tudo como se ainda fosse acontecer. Entenda por quê. E eu quero pegar Apocalipse capítulo 16, o versículo 17, que diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Mesmo eu fazendo a leitura aqui do verbo derramar no passado, e que tudo está feito, a religião futuraliza. O apocalipse para a religião ainda vai acontecer. É o tal livro escatológico. A taça que foi derramada pelo sétimo anjo no Apocalipse já aconteceu. Eles não entendem porque eles não respeitam para que época foram esses escritos bíblicos.
O grande erro que os religiosos evangélicos cometem ao ler a Bíblia é não respeitar para que época foi escrita, para quem foi escrita. Eles não respeitam o destinatário, o remetente, o tempo verbal, os pronomes. O que são circunstancial e o que são atemporais. Eles não sabem diferenciar. Então, quando falamos que os evangelhos são livros históricos e chamamos o Apocalipse de jornal velho, eles não aceitam. Eles dizem não. Marcos, João, Lucas e Mateus são livros evangélicos. Apocalipse, tudo ainda vai acontecer. Eles futuralizam. Mesmo o escritor do livro, João, quando estava na ilha de Patmos, dirigindo-se às 7 igrejas da Ásia e dizendo brevemente, ainda por um pouco de tempo, mas eles trazem tudo isso para depois da cruz. Já se passaram quase 2000 anos. E eles ainda afirmam que todas essas coisas vão acontecer. Não entende. Então nos ofende nos chamando de quê? De herege, de carnais. Nos chamam de incrédulos, de anticristo, de falsos profetas. Os escritos bíblicos foram para uma época destinada a um povo. Que povo foi esse? O povo judeu. A Bíblia foi toda ela direcionada para este povo, para o povo que era chamado povo de Deus. Se você não respeitar isso, dificulta o entendimento da Bíblia. É por isso que eles não entendem. É por isso que eles não compreendem. Então aqui em Apocalipse capítulo 16, vemos o ocorrido da guerra judaica romana. O relato histórico que está apresentado aqui em Apocalipse capítulo 16. Muitos desconhecem o significado teológico que existe por trás da queda de Jerusalém, ocorrido no ano 70. O próprio Cristo Nazareno, quando aqui esteve, lá nos livros históricos, quando nós lemos os livros históricos, nós vemos o Cristo Nazareno falando acerca de dias de grandes aflições que viriam, que nunca na história da humanidade ia ter outro igual e nem tão pouco haveria. Ele estava falando da grande tribulação, daquele período de tempo que iria ainda acontecer, que estava por vir, quando ele diz para os seus ouvintes, incluindo os seus discípulos, olhai e vede, apontando para o templo de Jerusalém, ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso iria ainda acontecer alguns anos depois, não muitos anos, como a religião futuraliza, levando tudo para depois da cruz. Mas provavelmente 20 e poucos anos depois, até que chegasse o ano 70, como chegou. E o anticristo, na pessoa de Tito, o general, ele sitiou Jerusalém. Jerusalém foi cercada. Jerusalém foi destruída. O templo foi derribado, cumprindo-se todas as profecias. Então eles não conseguem entender o que estava por trás da queda do muro de Jerusalém.
Então, assim sendo, eles vivem numa ilusão escatológica de fatos que nunca poderão ocorrer. Por que nunca poderão ocorrer? Porque já ocorreram, porque já aconteceu. O livro do Apocalipse já se cumpriu como todas as profecias. Não há mais nada para se cumprir. João trata o julgamento da sétima taça aqui em 16 de Apocalipse, versículos 17, 18 e 19. Para a tradição religiosa, esse acontecimento ainda ocorrerá, segundo eles, no fim do mundo. Segundo ele, nos últimos dias. Quando um acontecimento de grande repercussão, seja nacional ou mundial, eles dizem: estamos perto do fim dos tempos, estamos próximos dos últimos dias. Mas a história revela que todas essas coisas já aconteceram, já ocorreram. A história dos hebreus confirma tal acontecimento. Flávio Joséfo era um judeu nato, um seguidor de Moisés. Ele relata tudo isto antes de 70. Leia a história do povo hebreu. Ele conta que todas essas coisas já aconteceram. Mesmo no livro do Apocalipse, dizendo que o fim estava próximo, existem várias advertências que isso era para aquele tempo. Mas eles futuralizam isso como se ainda fosse acontecer. Quando dizemos, como eu já falei, que o Apocalipse é um jornal velho, é um livro passado. Por que um jornal velho? É um jornal que já foi impresso há semanas, há meses, há anos. Já ficou para trás. No livro Histórias de Hebreus, na parte 1, Flávio Joséfo fala de 3 facções de judeus que se levantaram dentro de Jerusalém. E nessa guerra, eles queimaram estoques de trigos que mais tarde iriam faltar no período da invasão romana. E então eles não poderiam sair para ir comprar. Mas eles dizem que isso vai ser no futuro. Quem não tiver o sinal da besta, a marca da besta, não poderá comprar. Quando leem isso nesse jornal velho, nesse livro do Apocalipse, que foi escrito para os judeus, para as 11 tribos, para as tribos de Israel, para as 7 igrejas da Ásia. Então eles não poderiam, segundo Flávio Joséfo, durante aquele período, aquela invasão, eles não poderiam sair para comprar, para comer. Então o fato da grande cidade se dividir em 3 foi um ocorrido do passado. Joséfo relata isso. Tudo isso aconteceu quando? Antes do ano 70, durante aquele período que eles passaram, que eles viveram. Mas eles dizem que ainda vai acontecer. Então essa falácia dos futuristas, quando dizem que o Apocalipse ainda vai acontecer, não passa de um engano e de uma grande mentira e de um grande engodo. Eles mentem, eles enganam, eles têm os seus interesses, eles amedrontam as pessoas com o livro do Apocalipse, com as suas figuras de linguagem, com os seus símbolos, com as alegorias, as metáforas que lá estão. Os judeus entendiam muito bem aquilo que João havia escrito quando estava exilado na ilha de Pátimo.
O livro foi escrito dentro de uma cultura judaica, dentro do entendimento do povo judeu. Mas hoje eles dizem que o Apocalipse é difícil de se entender por causa dos seus escritos. Sim, para nós poderia ser até difícil de se entender, mas para os judeus não, porque eles estavam acostumados com aqueles tipos de escritos, com aquelas metáforas, com aqueles símbolos, com aquelas alegorias, com aquelas figuras de linguagem que se encontram no livro. O livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70, mas eles, para justificarem o futuro desse livro, eles dizem que foi escrito depois do ano 93. Eles afirmam isso para justificar as suas crenças numa escatologia futura, como eles ensinam dentro dessas sinagogas, dentro desses templos religiosos. Há cursos sobre o Apocalipse. Há poucos dias um pastor, eu o conheço, já preguei quando estava no sistema religioso lá em Jacarepaguá, na igreja que ele é vice-presidente. Ele estava anunciando um estudo que ele iria fazer alguns meses atrás sobre o Apocalipse. E ali ele pontuou vários temas. E eu vi aquilo, li aquilo e disse, meu Deus, tudo aquilo já aconteceu, tudo aquilo já aconteceu, já ocorreu. E ele ponteando tudo aquilo para nesse seminário que ele iria ministrar, eles pudessem enganar as pessoas, dizendo que tudo aquilo ainda ocorreria. O fim do Apocalipse foi naquela dispensação. Mas eles dizem que o Apocalipse é para o fim da humanidade da Terra. Quando está escrito, geração vai, geração vem, mas a Terra permanece para sempre. Salvo engano, Eclesiastes 1:4. Quantas gerações já se passaram? Estamos vivendo esta geração. Ela vai também se passar e outras gerações virão, mas a terra permanece para sempre. Essa realidade, a tradição religiosa não aceita. Desprezam, dizendo que é um outro evangelho, o evangelho da graça. Eles dizem que é um outro evangelho. O evangelho da graça foi anunciado a Paulo, o apóstolo. O evangelho da incircuncisão para os remanescentes judeus, uma vez que o da circuncisão, revelado aos 12 e aos demais apóstolos, tanto quanto os outros foram feitos discípulos, eram para o povo judeu, era para o mundo de Israel, para que eles fossem salvos na mente, para que eles não pudessem escapar da grande tribulação que viria e do juízo de Deus que veio no ano 70 sobre eles. Salvo na mente, o entendimento, a salvação ainda nos nossos dias é na mente. Quando somos salvos na mente, nós reinamos em vida. Quando somos salvos na mente, vivemos a liberdade no Espírito. Quando somos salvos na mente, somos dirigidos e guiados tão somente pelo Espírito Santo. Não vivemos debaixo de autoridade de homem algum. Não tememos a homem algum. Quando somos salvos na mente, não frequentamos templos aonde o Altíssimo não habita. Não dizimamos, não cumprimos ritos, não ficamos na prática de liturgias, não vivemos na prática de cerimoniais. Entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus e descansamos tão somente nele, reconhecendo ele como o único Deus soberano. Vemos uns aos outros de forma igualitária. Não temos título,
não buscamos primazias, não vivemos às custas de quem quer que seja. Trabalhamos e cremos que Deus nos sustenta, porque Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele cuida de nós. Não vivemos voltado para as coisas desta vida, mas buscando tão somente as coisas dos céus, as coisas do alto, porque somos espirituais. Quando somos salvos na mente, nós temos esse entendimento e não vivemos na prática das obras da carne. Não somos mais carnais, alimentados com leite, mas espirituais, alimentados com um alimento sólido, com uma pérola da graça como esta que eu estou pregando e como tantas outras nós temos visto nos canais do YouTube sendo pregado por pregadores da graça de Deus. Então esta verdade que eu estou trazendo para vocês, a história atesta essa verdade. Essa taça derramada pelo sétimo anjo no Apocalipse já ocorreu, já aconteceu, está bem explicado, está bem claro. Então, eles precisam respeitar para que época foram os escritos bíblicos. Mas eles estão no aguardo das profecias ainda se cumprirem, quando já se cumpriu. Como se a Bíblia fosse escrita para nós, para depois da cruz. Eles ainda estão antes da cruz. Eles vivem antes da cruz. Vivem como se fossem judeus, querendo praticar a lei que nenhum judeu conseguira cumprir. Foi preciso que o próprio Deus viesse, se fizesse carne, nascesse de uma mulher para cumprir a lei, como ele disse, eu vim para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e disse, está tudo consumado. Mas para a religião não, ainda não está consumado. Para a religião tem que se viver ainda na prática das obras, fazendo tudo quanto Cristo Nazareno fez, buscando autojustiça, uma salvação na carne, como eu sempre tenho dito. Esta é a palavra que eu tenho para esta noite. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Vamos levar esta palavra para que os nossos irmãos, os filhos de Deus que lá estão, possam ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o entendimento ser-lhes aberto, como Paulo disse, eu oro para que Deus lhes dê entendimento. O dia que eles descobrirem esta liberdade no Espírito, esta liberdade que o Evangelho da graça de Deus apresenta, eles nunca mais entrarão num templo, nunca mais chamarão um homem de pastor, de seu líder espiritual. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Mas vão amar mais o próximo. Vão entender que a verdadeira obra de Deus é ajudar os necessitados, aqueles que precisam, como os órfãos, as viúvas. Vão deixar de julgar as pessoas e condená-las, e vão amá-las cada vez mais. Só a graça de Deus é capaz de fazer isto. Vão entender o que é ser espiritual. Qual é a diferença de ser espiritual para o carnal? Vão entender o que é alimento sólido para o que é alimentado com leite, que é o que muitos deles são. Sempre a mesma coisa. Não, nada muda. Nada muda, nada muda. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.